Vamos aos 4 tipos de engano. São vários tipos de engano. Existem vários tipos de engano, mas eu quero destacar aqui 4 grandes tipos de engano. O primeiro engano é o religioso. O engano religioso. Esse ocorre quando as pessoas abandonam o simples significado do Evangelho, da Palavra de Deus, e dão créditos a quê? A heresias, né? E nós vemos hoje o surgimento de diversos falsos profetas e diversas seitas evangélicas, seitas disfarçadas de igrejas, que eu chamo igrejas evangélicas que se tornam seitas perigosas. Não sei se você sabe, mas eu publiquei, esse foi meu primeiro livro, Igrejas Evangélicas que se tornam seitas perigosas, onde eu mostro ali, sem citar nome de igreja nenhuma, mas citando as heresias, a maneira como a igreja era e como é hoje. Muitas igrejas foram fundadas verdadeiramente como igrejas de Deus, igrejas de Jesus, fundadas no Evangelho, vivendo o Evangelho, e hoje se tornaram seitas porque deixaram entrar a heresia, as heresias em suas doutrinas. Então, em consequência disso, a cada dia cresce mais o número de pessoas que se dizem crentes em Jesus e, por causa dessas decepções, o que acontece? Muitas pessoas estão dizendo que são de Cristo, mas não querem mais fazer parte da igreja, né? Porque até mesmo pensam que todas as igrejas são iguais por causa do mau testemunho e escândalos das mais famosas que estão por aí. E está crescendo cada vez mais o número de pessoas que se dizem ser cristãs. Isso também é engano religioso. Não é só a questão da heresia, mas também é o fato de pessoas, de crentes, dizerem que são de Cristo, mas não querem fazer parte do corpo de Cristo. Isso é um engano religioso. A pessoa, ela diz que é de Cristo, mas não quer fazer parte do corpo de Cristo. Não quer congregar, né? Então, quer dizer, não quer ter comunhão com o corpo de Cristo. Como é que fica o batismo nas águas? Como fica o evangelismo? Como fica a ceia do Senhor? De nada disso eles participam mais, né? Muitos aboliram. Eu já vi nas redes sociais pessoas que eram de igreja e hoje saíram e ficam propagando heresias do tipo, dizendo que o batismo foi abolido, que não precisa mais, que o batismo era coisa dos judeus. Olha, uma falta de entendimento da palavra, né? Uma falta de conhecimento da palavra. Até usa o fato do ladrão, né, na cruz. Ah, mas o ladrão da cruz foi salvo e não precisou se batizar. Claro, ele estava na cruz. Você pode chegar a essa pessoa: você está na cruz, você está preso na cruz, você está morrendo. Não está. O ladrão, ele foi salvo no último minuto, assim como qualquer outra pessoa que, ao aceitar Jesus no leito da sua morte, no momento da sua morte, não dá tempo de se batizar. Claro que vai ser salva, não é verdade? Mas, uma vez que não está preso na cruz e não está no leito de morte, nós temos que cumprir o mandamento do Senhor. O batismo nas águas não é opcional, é um mandamento de Jesus. Ok? E Mateus 24, versículo 4 ao 5 diz: veja que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo, enganarão muito. Então está aí muitos se fazendo passar por Cristo, que tem uma última revelação, dizendo que não precisa mais congregar, não precisa mais de igreja, as igrejas estão todos que estão na igreja vão para o inferno, porque é tudo seguidor de homem. Heresia. Não é o fato de existir igrejas corrompidas, significa que todas são. Não é o fato de existir falsos profetas, não significa que não existam profetas verdadeiros. Não é o fato de existirem falsos pastores, né, mercenários, não significa que existem verdadeiros pastores, homens de Deus. Jesus disse que sempre haveria o joio no meio do trigo. Então,
a falta de conhecimento da palavra de Deus causa o engano religioso, ok? Qual outro engano? É o moral. Engano moral e sexual. Então, vamos lá. Esse humanismo secular, ele é justamente a pedra angular do engano moral. O que é ensinado no mundo? Te dá prazer, então faça. Né? Mas o que a palavra de Deus diz? Mateus 4, versículo 4. Está escrito: não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. De toda palavra que procede da boca de Deus. Então, muitos entram pelo caminho da corrupção, da imoralidade, e não tem mais consciência, porque simplesmente acha que a sua mente não condena a sua consciência. Por isso que existem tantas pessoas que fazem coisas erradas e não sente a sua consciência lhe acusar, porque já estão com a mente já cauterizada por causa do engano moral. E tem também o engano, né, moral e sexual, que junto, se mistura, que esse engano sexual são as ideologias que estão aí no mundo, estão na moda, que rejeita o relacionamento heterossexual, que foi o relacionamento que Deus criou entre homem e mulher, entre macho e fêmea, né? que quer destruir a família tradicional, né? Destruir essa família tradicional como um único relacionamento sexual aceitável e saudável. Né? As ideologias desse mundo querem mudar isso. E estão mudando a cabeça de muitas pessoas. Né? Nós estamos vivendo dias em que o homossexualismo está na moda. O homossexualismo está sendo propagado, incentivado, até para as nossas crianças. Nós estamos vivendo uma época em que o homossexualismo ele está sendo até imposto, de tal maneira que, se você não aceitar, dizer que é pecado o relacionamento sexual, você é taxado de preconceituoso, você é taxado de homofóbico. E essas ideologias estão conseguindo fazer a mente de muitas pessoas, porque isso é propagado justamente onde? Isso é propagado na mídia. Isso é propagado na mídia. Então, a ideologia de gênero, o que é isso? É uma perversão. É um engano sexual. Porque dizem que o menino não nasce homem, ninguém nasce menino ou menina, não nasce homem, não nasce mulher. Mas o gay nasce gay. Estranho, né? O gay nasce gay, mas ninguém nasce nem homem nem mulher. É totalmente contrário à realidade biológica. E o que é isso? É um engano. Gênesis 3,16. Deixará o homem seu pai, sua mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Esta é a verdade que esse engano moral e sexual quer perverter, não é? Agora vamos ao engano, terceiro engano, que é o engano pseudo-científico. Que engano é esse? É um engano que se utiliza de diversas teorias que parecem inteligentes, parecem científicas, né? São supostamente científicas, para deturpar a palavra de Deus, que diz que Deus criou todas as coisas. Então esse engano pseudocientífico, ele é justamente para tirar Deus do cenário da criação. Então nós vemos aí várias teorias, como por exemplo a mais famosa teoria da evolução, que diz que tudo foi criado do nada por ninguém, se criou tudo sozinho, fruto do acaso, uma coincidência, uma explosão, e tudo foi
surgiram do nada as moléculas que se ajuntaram, formaram organismos primitivos, unicelulares, que se multiplicaram e se formaram, né? Então os micróbios, e depois veio os animais, enfim. A teoria da evolução nunca deixou de ser teoria, e nunca houve uma prova científica da teoria da evolução, mas ela é aceita e ela é ensinada nas escolas como se fosse um fato científico comprovado. Isso é um engano pseudocientífico, porque a teoria da evolução, na verdade, é uma crença. Nada mais é do que uma crença. Inclusive, para acreditar na teoria da evolução, nós temos que ter muito mais fé do que acreditar na palavra de Deus. Porque você acreditar que o homem veio do macaco, você acreditar que tudo isso que existe é prova, é um acidente cósmico, tem que ter realmente muita fé, não é verdade? E outra que surgiu agora com a nova era, porque a teoria da evolução ela caiu muito em descrédito por causa do avanço da ciência. Caiu muito em descrédito por causa do avanço da ciência. Com a descoberta do DNA, por exemplo, que, né, se verifica que não tem como de um DNA sair os seres vivos que existem, né? Não, Deus criou cada um. E o que aconteceu? Caiu em descrédito. Hoje em dia você vê o que não aconteceu no passado. Você vê hoje muitos cientistas cristãos, porque despertaram e viram que eles estavam enganados. A luz brilhou. Hoje existem muitos cientistas criacionistas, não é verdade? E então, para tentar amenizar essa situação, o que aconteceu? Surgiu a nova era, com várias doutrinas fantásticas, e uma delas é a existência de alienígenas. E justamente esta crença em alienígena, que também é uma teoria jamais comprovada, não existe evidência científica que prove vida inteligente em outros planetas, mas existe uma crença, e existem adeptos, e existem aí teorias com roupagens científicas. E para quê? Porque é uma nova roupagem a teoria da evolução, porque tudo isso tem um propósito, né, de mascarar a verdade, de enganar. Porque uma das finalidades da crença em aliens é, por exemplo, dizer que a vida na Terra, né, surgiu através de aliens. Porque naquilo que a teoria da evolução não conseguiu comprovar, depois no seminário, mais adiante eu vou estar explicando isso para você, eu vou estar só dando uma resumida agora, aquilo que a teoria da evolução não conseguiu provar, de respeito ao elo perdido, então a crença alienígena vem dizendo que foram os alienígenas que vieram e fizeram aquela mutação no gene, no DNA do macaco, e se formou o homem, e assim vai, né? Então é um engano pseudocientífico. Muito bem, vamos agora ao quarto tipo de engano, que é o espiritual. Deixa eu ajeitar esse aqui. Pronto. É o engano espiritual, que está ligado a esse de cima aqui, né? Está ligado ao ensino religioso. Este é quando o engano espiritual é quando os crentes professam a seguir Jesus Cristo, né? Mas na verdade não se convertem. É o caso, por exemplo, de crentes sem caráter. Como pode uma pessoa seguir Jesus, dizer que é de Cristo e não ter caráter? Então, hoje em dia é moda ser evangélico. Há 10, 20 anos atrás, para ser crente, tinha que ser muito corajoso. Hoje é moda ser evangélico. E nessa moda de ser evangélico, nunca houve tantas igrejas evangélicas como existe no dia de hoje, e nunca houve tantos desviados como há nos dias de hoje. Nunca houve tanto crente que não conhece a Bíblia e que não tem testemunho, não tem
caráter. Nunca houve tantos escândalos no meio evangélico como existe nos dias de hoje. Porque muitos dizem ser de Deus, dizem seguir Jesus, dizem ser homens de Deus, dizem ser profetas, pastores, apóstolos, mas é um engano espiritual, porque eles não têm caráter, não têm caráter de Deus. O comportamento deles não mostra um caráter de Deus, mas eles conseguem enganar até não só pessoas, mas a si mesmo. Então esse é um engano espiritual. Então está aqui os 4 tipos de enganos: religioso, moral e sexual, pseudocientífico e espiritual. Esse engano que Jesus disse como sinal da última geração, com princípios das dores, a apostasia, e é este momento que nós estamos vivendo no princípio, o princípio das dores. Ok? Agora nós vamos continuar lendo. Versículo 5 diz: porque virão muitos em meu nome, dizendo sou Cristo, enganarão muitos. Mateus 24, tá? Versículo 6: e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Olha o que Jesus diz aqui: não é o fim, ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Então, qual o grande sinal que Jesus está começando a falar aqui? É o sinal nas nações. O sinal nas nações. Nação contra nação, reino contra reino. E este termo, Jesus falando aqui, nação contra nação, reino contra reino, é o mesmo utilizado lá em 2 Crônicas, capítulo 15, do versículo 1 ao 7. Vê aí na sua apostila. Isaías também, 19, versículo 1 ao 2. Então, Jesus disse que haveria sinais nas nações que demonstrariam estar perto à sua volta. Muito bem, então a história da humanidade, ela sempre foi marcada por muitas guerras. Sempre houve guerras, não é? Mas Jesus aqui falou de nação contra nação, reino contra reino. Ele está falando de algo assim global, né? Então, nunca houve tantas guerras. Inclusive, se você ver a apostila, eu fiz uma lista de guerras. Nunca houve tantas guerras como nesses últimos tempos, né? Os séculos 20 e 21 são os séculos de mais guerras que existiu na história da humanidade. Cerca de 191 milhões de pessoas morreram em combates ao redor do mundo, né? A gente só se lembra muitas vezes de 2 guerras mundiais, né? A Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, só que a gente se esquece que existem, né, muitas guerras. Eu, por exemplo, enumerei aqui 28 guerras. Você pode ver na sua apostila que eu coloquei aqui 28 guerras, mas não são todas. Nesses últimos 100 anos, houve muito mais que isso. Mas só coloquei algumas aqui que eu tenho certeza que você vai ver aqui guerras que você nunca soube que aconteceu, né? Então, vê lá, desde 1904 até 2003, de 2003 para cá ainda tem mais. Nós vamos aqui, as últimas aqui, ó. Guerra das Malvinas, você deve ter ouvido falar. Eu era criança, em 1982, eu tinha 9 anos, né? Hoje eu estou com 44, tinha 9 anos, me lembro dessa guerra. Guerra das Malvinas, Inglaterra versus Argentina. Guerra do Golfo Pérsico, né? 1990, Guerra da Bósnia versus Herzegovina, 1992 a 95, Guerra Eritreia versus Etiópia, 1998 a 2000, e a Guerra do Iraque em 2003. São guerras conhecidas. Então, são muitas guerras. Então, a lista é realmente grande. Se você precisar na internet, você vai achar muito mais. E impressiona, porque Jesus disse que esse sinal aconteceria antes do seu retorno. Esses são os sinais, que eu chamo aqui de sinais nas nações. E Jesus disse que ainda não seria um sinal definitivo, ou seja, de um evento definitivo. Ele disse que ainda não seria o fim. Ele diz aqui, ó,
versículo 6, ainda não é o fim, ok? Mateus 24, continuando, versículo 7 a 8, diz: porque, portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, pestes, terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio de dores, das dores, ou seja, dores de parto, de uma angústia intolerável. Então, a história da humanidade mostra aí muitas guerras e vai continuar havendo guerras, ok? Esses conflitos menores muitas vezes não são noticiados, né? E nós estamos vivendo aí a época de uma nova modalidade de guerra, que é o terrorismo, nesse século 21. E as guerras vão continuar porque são sinais e estão se cumprindo, ok? Então, já era para me ter apagado isso aqui, né? Então nós vamos agora, nós falamos sobre os sinais nas nações e nós vamos agora falar sobre outro sinal, que é a fome, as pestes, epidemias, fomes, pestes, epidemias, porque isso são consequências das guerras, né? Então nós temos aqui os sinais nas nações, que é o quê? Guerras. E temos fome e epidemias. Você veja que a cada ano que passa surgem mais epidemias, mais doenças, não é verdade? É dengue, agora é chikungunya e vai. Teve o ebola, teve a AIDS, que agora, né, já está mais controlada e sempre surge cada vez mais epidemias. Mateus 24, versículo 7 e 8, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e pestes. Aqui, fomes e pestes. Então, fomes e pestes vem depois das guerras, ok? Em Lucas 21 também diz a mesma coisa, fomes e pestilências. Então, ao a gente analisar aqui Mateus 24 e Lucas, nós vamos ver que as guerras são sempre seguidas de fome, de pestes. E depois tem os terremotos também. Então nós vemos aqui muitas doenças. Tivemos aí, por exemplo, a influenza, né, que é a gripe espanhola. Nós tivemos que dizimou aí parte da Europa em 1918, né? Tivemos aí a AIDS em meados dos anos 70, que matou, né, muita gente. Nós tivemos aí o caso do ebola, que surgiu lá na África, né, matando boa parte da população daquele lugar. E cada vez mais os vírus vão se propagando, vão mudando, vão se tornando mais fortes, né? Nós tivemos aí em 2004 a gripe do frango, né? A gripe aviária, né? Tivemos a gripe suína, chamada também de a gripe suína, e a gripe do frango, que é chamada de H5N1, né? Enfim, vários vírus. Então todas essas doenças, que não vai parar por aí, vai sempre haver mais, são sinais que surgem justamente das guerras. Por que surge das guerras? Não só por causa da falta de alimento, de saneamento básico que acontece, né? A água poluída que acontece nas guerras, né? Mas no que se respeita também à criação de armas, né? Muitos países trabalham em criar armas biológicas para atacar o inimigo. Criam vírus, criam, né, bactérias, criam tudo quanto é tipo de solução para destruir o inimigo. E muitas dessas armas biológicas, elas são testadas em países de segundo mundo, subdesenvolvidos, né? Países de terceiro mundo, como o Brasil, né? África, enfim. São países que muitas vezes são cobaias de muitos experimentos e muitas vezes a gente nem toma conhecimento, ok? Então, esses foram os sinais das nações: fome,
E agora vamos para os sinais na natureza.